Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê. O vídeo de hoje é esse crochê redondo, muito bem trabalhado. Olha que coisa linda, olha esses detalhes, tá muito bonito mesmo. E ele pode ser usado para fazer suplá, para fazer centro de mesa, para fazer tapete, tá? Basta você mexer aí no tamanho do fio. Também tem uma técnicazinha para ampliar esse trabalho, para ele também ficar maior, com o número de carreiras maiores também. Então, se vocês quiserem que eu ensine essa técnica, então vocês peçam aí nos comentários, que aí eu ensino a técnica para aumentar esse trabalho sem mudar o fio, tá? Mantendo o mesmo fio. Mas no final vocês vão ver que eu vou dar dicas interessantes para aumentar esse trabalho também na questão do fio, só na mudança do fio. Essa linha que eu usei aqui é a Fiore, usei a agulha de 2 milímetros, tá bom? E ele ficou aí com praticamente 20 centímetros, né? Um pouquinho mais de 20 centímetros. Mas lá no final do vídeo eu dou as dicas para aumentar. E quem quiser que eu ensine a técnica de aumentar o número de carreiras, aí vocês peçam nos comentários que aí eu faço outro vídeo, tá bom? Então vamos começar aí esse crochê lindo, redondo, com a nossa primeira carreira. Bom, então vamos começar fazendo 8 correntinhas. Então vou dar a laçada inicial. Essa não é a primeira corrente, é só o nozinho inicial e vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Venho na primeira corrente para fechar o anel. Se você tem dúvida, conta de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É bom criar esse hábito para você não correr o risco de pegar a laçada inicial e o seu trabalho correr o risco de desmanchar, tá bom? Então tá aqui meu anel inicial. Vamos para a primeira carreira. Para a primeira carreira vai ser uma carreira toda de pontos altos. Nós vamos fazer 24 no total. O primeiro ponto alto é em 3 correntinhas de altura, 2 e 3. Então esse aqui já é meu primeiro ponto alto e aí eu tenho que fazer mais 23 pontos altos. Então eu vou dar a laçada na agulha, insiro dentro do anel, puxo o fio do novelo, alongo um pouquinho e tiro o ponto de 2 em 2 laçadas. Então esse é o ponto alto. Então aqui a correntinha e o ponto alto já são 2. Vou fazer mais um. Laçada, insiro a agulha onde eu quero, dentro do anel, alongo um pouquinho o fio e tiro 2 laçadas até terminar o ponto. Então no total são 23 pontos altos mais essas 3 correntinhas. Então, terminei a carreira com as 3 correntes, mais 23 pontos altos. Para fechar a carreira, eu venho aqui na terceira corrente de altura e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, essa segunda carreira, ela vai ser com 24 pontos altos de novo, só que com uma corrente de espaço. Então, vou fazer meu primeiro ponto alto em correntinhas, 3 correntes de altura, mais uma de espaço. Aí eu dou a laçada, vou para o próximo ponto e faço ponto alto. Daí eu faço uma corrente de espaço, vou para o próximo ponto alto e faço ponto alto de novo. Então, eu vou ficar com a mesma quantidade de pontos altos da carreira anterior, só que com uma correntinha de espaço. Eu vou terminar a minha carreira. Cheguei ao final da minha carreira. Nesse momento é um bom hábito você contar a quantidade de pontos altos para ver se você tem os 24 pontos altos, né? Ou as 3 correntinhas e mais 23 pontos altos, tá bom?
porque senão pode dar defeito no desenho. Agora eu vou terminar a carreira, mas eu já quero preparar o fio para a próxima. Então eu não vou fazer uma correntinha de espaço. Olha o que eu vou fazer. Aqui na terceira corrente de altura, tem que ser na terceira mesmo, porque tem que ficar uma de espaço. Eu vou fazer um ponto baixo. Então, com isso, eu já tô com o meu fio preparado, porque eu quero fazer o desenho agora dentro dos espaços. Senão, eu teria que andar com um ponto baixíssimo e não precisa fazendo isso. Então, eu vou começar a carreira fazendo a metade do desenho, tá bem? Então, eu vou fazer aqui um primeiro ponto alto em 3 correntinhas de altura. Vou fazer o segundo ponto alto aqui no mesmo espaço. Esse desenho tá pela metade, tá? Quando eu terminar a carreira, eu vou terminar esse desenho. Sem corrente de espaço nenhuma, eu vou pular o espaço da carreira anterior e no seguinte eu vou fazer agora o desenho completo. O desenho completo são 2 pontos altos no espaço, uma corrente, no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, esse é o desenho completo. Eu iniciei com o desenho pela metade, mas agora assim é o completo. Então, para passar para repetição, não faz corrente de espaço, pula um espaço da carreira anterior e aí no próximo você faz o desenho completo, que são 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos. Então, eu vou terminar a minha carreira. Cheguei ao final da carreira, eu tenho que terminar com um espaço sobrando, né? Aí você sabe que você fez direitinho, não pulou nada. E agora eu tenho que terminar esse primeiro grupo e preparar o fio para a próxima carreira, né? Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, eu vou fazer os primeiros 2 pontos altos do grupo que estão faltando. No mesmo lugar, 2. E ao invés de fazer uma correntinha de espaço, eu vou fazer um ponto baixo aqui na terceira corrente, para preparar o fio para a próxima carreira. Por que, Eliana, que você está fazendo isso? Porque eu quero fazer o meu desenho agora nesses espaços de uma correntinha. Então, se eu não fizer isso, eu tenho que ficar andando com a linha, fazendo ponto baixíssimo. E com essa técnica não precisa. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Essa carreira vai ser bem parecida, os conjuntinhos são iguais. Eu só vou botar uma corrente de espaço entre eles agora. Então, fiz o primeiro ponto alto. Eu novamente vou fazer o desenho pela metade. Aqui no mesmo espacinho do ponto baixo, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Esse aqui está pela metade, eu vou terminar lá no final da carreira. E aí eu vou fazer uma corrente de espaço. Vou aqui para o meio do próximo leque e vou fazer agora o desenho completo, que é igual ao da carreira anterior. 2 pontos altos, uma corrente de espaço, mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. E aqui no mesmo lugar, 2. Agora eu passo para a repetição fazendo uma corrente de espaço. Aí eu venho para o centro do desenho, cuidado que não é entre um desenho e outro não. É dentro do desenho, onde tem uma corrente de espaço. E aí vou fazer o desenho completo outra vez, que são 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Eu vou fazer isso até terminar minha carreira. Cheguei ao final da carreira e aí eu tenho que completar o primeiro grupo que eu fiz pela metade.
Então, vou fazer a corrente de espaço, aí eu venho aqui dentro do leque, faço os primeiros 2 pontos altos do grupo que ficou faltando. E aí vou preparar o fio para subir para a próxima carreira. Então eu venho aqui na terceira corrente de altura e eu faço um ponto baixo. Ao invés de fazer uma corrente ponto baixíssimo, eu faço aqui um ponto baixo. Vou novamente iniciar o desenho pela metade. Vou fazer o primeiro ponto alto em 3 correntes e o segundo ponto alto aqui no mesmo lugar. O primeiro desenho tá pela metade. Agora, como que vai ser a passagem para repetição? A gente vai fazer 2 correntes, no espaço um ponto baixo, e aí depois 2 correntes, e aí vou para o centro do desenho fazer o desenho completo, que são 2 pontos altos, aqui no mesmo lugar 2, uma corrente, e aí no mesmo lugar ainda vou fazer mais 2 pontos altos. Esse é o desenho desde das outras carreiras, tá? Isso não vai mudar por enquanto. Então, agora eu já vou entrar na repetição. A repetição são 2 correntes, o ponto baixo aqui no espaço entre um desenho e outro, mais 2 correntes, e aí repito aqui no centro, repito o desenho. 2 pontos altos, uma corrente de espaço e mais 2 pontos altos, tá bom? Vou terminar a minha carreira. Então, terminei a carreira, tá ficando lindo, né? Já fiz as 2 correntes e aí agora eu tenho que terminar esse primeiro grupo. Então, aqui no espaço eu vou fazer os 2 pontos altos. No mesmo lugar aqui 2. E ao invés de fazer uma correntinha, fechar a carreira com ponto baixíssimo, eu vou na terceira corrente e fecho a carreira com ponto baixo. E aí, novamente, já preparei o meu fio para subir o desenho aqui no meio. Então, vou novamente fazer o desenho pela metade. O primeiro ponto alto são 3 correntes de altura, e aí o segundo ponto alto aqui no mesmo lugar é o desenho pela metade. Para passar de uma repetição para outra, agora vão ser 3 correntes. 1, 2 e 3. Aí eu vou fazer um ponto baixo centrado. O que é o ponto baixo centrado? Em vez de eu pegar aqui, onde normalmente se pega na cabeça do ponto, eu vou pegar aqui no corpo do ponto. E aí faço um ponto baixo. Isso é um ponto baixo centrado, ele fica exatamente ponto em cima do ponto, não fica fora da posição. E aí são 3 correntes. Eu venho aqui para o centro do leque e vou fazer o leque de novo completo agora. Então, são 2 pontos altos, aqui no mesmo lugar. Uma corrente, no mesmo lugar, vai fazer mais 2 pontos altos. Esse é o desenho completo, como eu já venho falando. Agora, para repetição, para começar a repetição, você faz 3 correntes, 2 e 3, faz o ponto baixo centrado no corpo do ponto. Ponto baixo, centrado. E aí 3 correntes e começa tudo de novo. Vem aqui para o centro do desenho e faz o desenho completo. 2 pontos altos, uma corrente,
2 pontos altos, tudo no mesmo lugar, tá? Então, eu vou terminar minha carreira. Então, cheguei ao final da carreira, já fiz as 3 correntes de espaço e aí eu tenho que terminar o primeiro grupo. Então, eu venho aqui no centro, faço 2 pontos altos que estão faltando. E aí, na terceira corrente de altura, eu vou fazer o ponto baixo para preparar o fio para a próxima carreira. Agora, a próxima carreira é só de ponto baixo e correntinha, tá? Para fazer a base já da segunda parte do trabalho. Então, aqui eu vou fazer uma corrente de altura e aqui no mesmo lugar eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Tá? E aí eu vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí eu vou lá para o centro do desenho e faço um ponto baixo. Só isso essa carreira, tá? Tá aí. 9 correntinhas e ponto baixo no centro do leque. Terminei a carreira de correntinha, já fiz as 9, aí eu venho aqui no meu ponto baixo e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo para andar com a linha aqui para dentro da alça. Agora, essa carreira vão ser só de pontos altos. Então, o primeiro ponto alto vai ser em 3 correntes de altura. E aí, eu vou fazer mais 11. Tem que ficar um grupo de 12 pontos altos no total. Então, aqui eu já tenho 1 em correntinhas. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Então tem que ter 12 pontos altos na alça. Você espalha para ele ficar bem distribuído, tá bom? E aí vamos passar para a repetição. Para a repetição não tem corrente nenhuma de espaço, você vai direto para a próxima alça e faz os 12 pontos altos, tá bom? Então eu vou terminar a carreira. Então terminei a carreira, cada vez ele vai ficando mais lindo, né? E aí agora eu vou na terceira corrente de altura e vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Nesse momento eu vou andar com a linha com ponto baixíssimo, tá? Para não, por causa das diminuições que eu tenho que fazer aqui, então eu prefiro começar depois das diminuições, tá bom? Então é no quarto ponto que eu quero começar. Então aqui já é o primeiro, né? Então eu vou aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Eu quero começar aqui. Eu poderia começar aqui? Poderia, mas aí eu teria que fazer a diminuição pela metade. E aí eu acho que já fica chato, complicadinho. Então eu vou começar a partir daqui, tá? Então, aqui eu vou fazer 3 correntes de altura, que é o meu primeiro ponto alto, e 2 correntinhas de espaço. E aí eu vou pular um ponto de base e fazer ponto alto no seguinte. Então, tá aí, ó, o primeiro ponto. Eu acho que eu pulei 2, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Não, tá certo, é isso mesmo. Então vamos lá. Às vezes o olho me engana. 2 correntes de espaço.
pula um ponto de base e faz o ponto alto. Você vai fazer isso até chegar ali ao final do grupo. Esse eu vou fazer todo com vocês, tá bom? 2 correntes, pula um ponto de base e faz o ponto alto. 2 correntes, pula um ponto de base e aí você vai pular um ponto de base, você vai fazer um ponto alto aberto, tá? Por isso que eu não quis começar pela diminuição. Então, um ponto alto aberto é você puxar só 2 laçadas e parar. E aí você vai fazer mais 2 pontos altos abertos no grupo seguinte. Então, tá aqui um ponto alto aberto e mais um. Vou puxar só 2 laçadas. Então, com os 3 abertos, eu fecho todos juntos. Por isso que eu não quis começar aqui no início do grupo, porque a diminuição é um ponto do grupo anterior e 2 do ponto atual, do grupo atual. Então, eu achei que ia ficar complicadinho, preferi iniciar no meio do grupo, tá bom? Então, esse é o padrão. Então, agora seriam 2 correntes. Aí, de novo, pula um ponto de base, faz o ponto alto, até chegar ali ao final do grupo. Eu vou até o final do grupo para mostrar de novo a diminuição para vocês. Então, cheguei aqui no final do grupo, fiz as 2 correntes, aí agora eu vou pular um ponto de base e vou fazer os 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu só puxo 2 laçadas, aí vou para o próximo ponto, puxo 2 laçadas, vou para o próximo ponto, puxo 2 laçadas, então faço 3 pontos altos fechados juntos, vou fechar tudo junto. E aí volta esse desenho aqui, né? 2 correntes, pulo um ponto, faz ponto alto, tá bom? Então, vou terminar minha carreira. Então, terminei aqui a carreira e aí falta fazer aquela diminuição que eu evitei, lembra, no começo? Então, vou fazer a diminuição agora, os 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou pular, já fiz as 2 correntes, vou pular um ponto e aí vou fazer os 3 pontos altos abertos, só puxando 2 laçadas em cada um. E agora o último. Aqui tá um pouquinho apertado porque tem os pontos baixíssimos, né? Com os 3 abertos, fecho tudo. Agora eu vou preparar a minha linha para subir para a próxima carreira. Então, em vez de fazer 2 correntinhas e fechar a carreira com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma corrente. Aí, na terceira corrente de altura, eu vou fazer ponto baixo. Pronto, agora o meu fio está preparado para o lugar onde eu quero começar a próxima carreira. Então, para a próxima carreira, eu vou fazer uma corrente de altura. Se você quiser, já pode fazer um ponto baixo aqui, tá? Mas se fizer só a correntinha, já resolve. Então, depois do ponto baixo, a gente vai fazer 2 correntes. E aí, nós vamos pular um espaço e fazer 3 pontos altos. A gente vai pular um espaço e fazer 3 pontos altos no seguinte. 1, 2 e 3. Ainda nesse mesmo espaço, a gente vai fazer 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2
e 3, tá? Então, depois da diminuição é assim: um ponto baixo, 2 correntes, aí pula um espaço, e aí no próximo quadradinho faz 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aí daí nós vamos fazer 2 correntes de novo. Vamos pular aqui um espaço, e no espaço, antes da diminuição, a gente vai fazer um ponto baixo. Por cima da diminuição é a única hora que a gente vai fazer 3 correntes. Então, agora são 3 correntes. E aí, logo em seguida da diminuição, a gente faz ponto baixo. Então, essa é a única hora que é diferente. Aí, agora eu vou começar a repetir. Vou começar a fazer isso aqui, ó. 2 correntes. Pula um quadradinho. No seguinte, faz 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 3 correntes, 1, 2 e 3, e no mesmo lugar mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Isso já é repetição, né? Deixa eu só conferir se eu fiz 3 correntes aqui. Fiz. Aí agora, 2 correntes. Aí no espaço perto da diminuição, um ponto baixo. Por cima da diminuição, são 3 correntes também. Logo depois da diminuição, um ponto baixo. Daí são 2 correntes e repete tudo novamente, tá bom? Então, esse é o padrão dessa carreira. Eu não sei se a minha linha vai aguentar até o final da carreira. Vamos ver como é que vai ser quando eu chegar lá no final. Então, eu cheguei ao final da carreira, minha linha ainda deu. Então, eu vou mostrar para vocês como preparar o fio para subir para a próxima carreira. No caso aqui que eu tenho a diminuição, seriam 3 correntes, não é mesmo? Então, o que eu vou fazer para preparar o fio? Eu vou fazer uma corrente só, aí eu vou fazer meio ponto alto aqui no ponto baixo. Meio ponto alto, eu puxo todas as laçadas ao mesmo tempo. Aí, com isso, o meu fio tá bem no meio da alça para eu poder prepará-lo para a próxima carreira. Aí, agora, na próxima carreira, nós vamos fazer uma corrente, que ela já pode ser o ponto baixo, se vocês quiserem, tá? Mas eu vou fazer mais um ponto baixo aqui. Mas se só fizer a correntinha, já serve, tá bom? E aí eu vou fazer uma corrente de espaço. Aí eu vou vir para esse grupo aqui. Aqui eu não tenho 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, são 9 pontos no total. Então, eu vou fazer 9 pontos altos com uma corrente de espaço separando, tá? Então, olha, aqui já no primeiro ponto, vou fazer o ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, ponto alto, é o segundo. Corrente, 3. Corrente, aqui nas 3 correntinhas eu vou fazer também 3 pontos altos, ó. Esse é o quarto. Corrente, o quinto no mesmo lugar. Corrente, o sexto no mesmo lugar. Corrente, agora eu vou por os grupos, ponto sobre ponto, ó. 7. Corrente, 8, corrente, 9. Então, esse é o padrão, tá? São 9 pontos altos com uma corrente de espaço. Aí, eu vou fazer uma corrente de espaço. Na alça aqui em cima da diminuição, eu faço ponto baixo.
uma corrente de espaço e aí repito tudo novamente, os 9 pontos altos com uma corrente de espaço, tá? Então eu vou terminar a minha. Então consegui terminar a carreira, né? Não acabou minha linha ainda. E aí eu já fiz aqui uma corrente de espaço, aí eu venho aqui nesse ponto baixo e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui, eu vou andar com a linha para esse próximo espaço. E aqui eu vou fazer uma corrente. Você já pode usar ela como um ponto baixo, como a altura de um ponto baixo, mas eu prefiro fazer o ponto baixo mesmo. E aí, em cada espaço de uma corrente, você vai fazer 2 pontos baixos com um picô no meio. Então, eu vou direto aqui para o próximo espaço, fazer o ponto baixo. Aí, para o picô, são 3 correntes. Pega aqui 2 laçadinhos do ponto e fecha com ponto baixíssimo. E aí mais um ponto baixo aqui no espaço, no mesmo espaço. Então cada espaço vai ficar assim. Então vou para o próximo espaço, fazer ponto baixo. Aí faço o picô, 3 correntes. Pega essas 2 alças aqui do ponto baixo e fecha com ponto baixíssimo. E aí ainda no mesmo espaço faz mais um ponto baixo. Então você vai fazer isso até chegar aqui ao final do leque, e aí eu mostro a passagem de um leque para o outro. Então terminei o leque todo, né, com 2 pontos baixos em cada espaço e no meio um picô. Aí eu cheguei na emenda de um para o outro para começar a repetição. Então, para começar a repetição, aqui de um lado do ponto baixo, você faz um ponto baixo. Aí do outro lado do ponto baixo, você faz outro ponto baixo, tá? Não é no ponto da carreira anterior, é um do lado, outro do outro. E aí começa, vai direto para o espaço e aí começa novamente, faz o ponto baixo, as 3 correntes para o picô, pega essas 2 laçadas aqui do ponto e fecha com ponto baixíssimo, terminei o picô, e aí no mesmo espaço ainda faço um segundo ponto baixo, tá? Então esse é o padrão de todos os leques, tá? Até o final da carreira, e essa já é a última, já é para mostrar o resultado final. Bom, tá aí, gente, olha que lindeza, tá muito bonito, né? Olha os detalhes, que gracinha desse trabalho. Então, com esse fio, ele ficou com mais de 20 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, se você fizer só com uma linha, um ponto mais grossa, tipo a Passione, por exemplo, você vai já conseguir o tamanho de um suplá tranquilamente. E ainda mais se você fizer com barbante número 6, quem gosta aí de fazer suplá com barbante número 6, com certeza esse modelo vai dar um suplá lindo. Outra dica legal aí de final de vídeo é essa carreira dos pontos picô, vocês podem fazer com uma linha mais brilhosa ou com uma linha de outra cor. Vai ficar muito bonito, vai ficar parecido com o outro suplá, o último suplá que eu fiz aqui no canal, né? Então, gente, tá aí o trabalho terminado. Claro que vocês sabem, né, que na última carreira, quando chega no final da carreira, você fecha com ponto baixíssimo, né? Eu não fiz em vídeo, mas já é conhecido essa técnica, né? Termina no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, não deixem de curtir e compartilhar, tá? Um beijo para todo mundo, tchau, tchau e até a próxima!